Bem, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula do nosso Finanças e Prática. E hoje a gente vai dar, né, a continuidade da aula da semana passada, que nós estamos falando sobre governança, né? Falamos um pouco sobre o dia a dia, sobre os ritos da governança corporativa, né, numa empresa. Eu até estava comentando aqui antes, acho que de vocês entrarem aqui com o Lobo, que pode ser que mais na frente, mas só que se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula aqui sobre os ritos do RI, né? Que é uma área aí, né, que eu vejo pouca gente falando, né? E só quando a gente entra na área de RI, né, que entende toda a regulamentação envolvida da CVM, né, para todo o trabalho que os RIs se envolvem. Tá? Então, depois, se vocês quiserem, né, vocês dão um feedback, comenta, eu também compartilho aqui a minha prática, tá? Então, dando continuidade à da semana passada, deixa eu abrir aqui a minha apresentação, né, aquele breve disclaimer que as aulas ficam gravadas, então quem estiver com a câmera aberta vai estar autorizando, né, a sua imagem ser veiculada e que as colocações aqui feitas não representam a opinião nem da empresa, né, na qual eu trabalho e nem do Finanças e Prática. Tá? Então, o Finanças e Prática, que eu vou passar muito rapidamente, ele é um grupo que ele é capitaneado, né, aqui pelo professor Marcelo Desterro e que tem o objetivo de levar educação gratuita, né, mas só que a todo o Brasil. Nós já chegamos a todo o Brasil, temos as nossas redes sociais e a gente fica à disposição aí 24 horas por dia, trocando ideias, né? Levando conhecimento, fomentando discussões. Mas essa é a nossa grade hoje, aqui eu até esqueci de atualizar, porque a turma da contabilidade básica ela já acabou e vai ter agora, né, uma nova aula aqui às quartas-feiras, tá? Então, só para a gente já estar hoje mais no laço do horário, então hoje vamos seguir falando sobre governança corporativa, tá? Então, deixa eu só passar aqui rapidamente, né? A gente, semana passada, falou sobre os conceitos de governança, né? Eu comentei aqui, né, quais são as principais, digamos, regulamentações ou os reportes, né, que tratam sobre a governança, né? Então, por exemplo, nós temos empresas de capital aberto, né, reguladas pela CVM, né? Então, acho que elas têm uma garantia maior de que certamente elas têm boas práticas de governança corporativa, mais só que implantadas, né? No caso do setor elétrico ainda, né, a gente tem uma resolução específica, né, que também trata sobre boas práticas de governança, mas eu digo a vocês que todos esses documentos se falam, sejam as regras do novo mercado, sejam os códigos, mas o código de boas práticas, o formulário de referência, nós temos um informe de governança corporativa que toda empresa também tem que apresentar à CVM uma vez por ano, ou seja, todas as práticas, todas as boas práticas acabam sempre se falando, né? E aqui, recapitulando, né, quais são os principais temas, né, aqui a gente entrando um pouco agora sobre report, né? Todas as empresas, né, a gente está aqui, né, mas aqui em uma aula sobre ESG, né, sobre sustentabilidade, e uma das grandes, né, um dos grandes trabalhos, né, de quem atua nessa área são os reportes, são os relatos, são os relatórios de sustentabilidade. Né? Agora a gente está né, acho que fechando o ciclo, né, porque mas só que março, abril, né, é quando as grandes empresas todas estão divulgando seus relatórios. Mas só que nós esse ano, mas que eu já vi muitas empresas divulgando em conjunto com as demonstrações financeiras, né, que seria o ótimo, né? Então, falando sobre relatos, ou seja, quais são os grandes temas que são reportados sobre governança corporativa, que tem relação com boas práticas de governança corporativa, né? É a composição do conselho, como esse conselho é composto, como que ele contribui, né,
nas suas capacidades, né, é que para a questão de sustentabilidade, não só, mas só que para a questão socioambiental, mas também é que para mitigar os riscos das empresas, porque gestão de risco também é um tema relacionado à governança corporativa, né? Como são compostos os comitês do conselho, se você tem um conselho específico voltado para a sustentabilidade. Se os conselheiros, se eles são independentes, ou seja, quanto mais uma empresa tiver conselheiros independentes na sua composição, digamos, é uma boa prática de governança. A diversidade desse conselho não só a diversidade de gênero, né, mas que de raça, mas também diversidade de ideias, de formação, né, de novo, até para que esse conselho esteja apto a tratar dos problemas do dia a dia da companhia. O tema, mas só que remuneração, né? Como é a política de remuneração, qual é a remuneração, quanto mais você detalhar a remuneração, né? Mais transparente você está sendo, né? Você apresentar a proporção, digamos, entre salários, né? Quanto é a proporção entre a média do salário e o maior salário da companhia? Isso todos são tópicos abordados em governança, né? Se você tem, né, se na remuneração você tem indicadores socioambientais, se você tem, né, digamos, remuneração variável de executivos atrelada às questões socioambientais, ESG, o programa de compliance, comitê de ética, ou seja, tudo que você faz relacionado à ética, se você tem canal de denúncia, se a denúncia pode ser anônima, se você reporta as suas denúncias, como que você trata essas denúncias, se você protege, né, quem faz a denúncia, isso tudo são temas avaliados quanto à governança, né? Gestão de risco, a governança, é claro, ou seja, isso tudo, né, que a gente está falando, qual que é o tema-chave, que é a transparência, né? Se as informações, né, que eu estou falando sobre integração das informações, ou seja, se você no teu relato você fala sobre questões financeiras, mas só questões não financeiras, se você integra essas informações, né, se você consegue fazer esse vínculo, ou seja, entre o que você realiza, né, digamos, entre as suas ações socioambientais, entre os seus indicadores operacionais e a tua geração de valor, como você gera valor para as suas partes interessadas, não só para os seus acionistas, tá? Isso tudo tem a ver com os princípios de uma boa governança. E também falar sobre estratégia, né? E hoje em dia é você falar sobre estratégia, como que a tua estratégia mas só que ela abarca os temas relacionados à sustentabilidade, né? Então, digamos que esses são os grandes temas, tá? E falando mais especificamente aqui, né, sobre relatórios, né, o que rege o conteúdo hoje, né, dos relatórios de sustentabilidade, né? Mas só que o padrão, né, que é mais utilizado ainda, né? Mas que eu creio, né, que por um bom tempo mas só que são as normas da GRI, né? Então eu estou apresentando aqui, né, as normas aqui né, que foram publicadas em 2016, né? Então aqui brevemente, né, passando pelos temas, e aqui notem o seguinte, né? Para ficar registrado, né, para quem é da área de RI e que faz o formulário de referência. A nova resolução que trata sobre o formulário, né, que vai ser o novo formulário que vai ser publicado ano que vem, traz novas demandas também relacionadas a detalhes, né, de governança, composição do conselho, né, mais que a atuação do conselho. Então, mas só que preste atenção que eu vou ler aqui os tópicos da GRI e que vocês podem ver que certamente tem muita relação também com o conteúdo que e que vai ser demandado nos formulários de referência que vão para a CVM, tá? Então, vamos lá, né? O que a GRI pede, né? Qual que é a estrutura de governança da companhia? Então, aqui geralmente você coloca só que um organograma, né? Dizendo, eu tenho... Qual é a minha estrutura? Eu tenho os meus acionistas, eu tenho a minha assembleia,
eu tenho, né, os meus conselheiros, eu tenho a diretoria, né, eu tenho presidente, diretores, né, eu tenho os meus comitês, eu tenho o conselho fiscal, né, eu tenho auditoria, né, eu tenho o comitê de auditoria. Então, como é essa composição? Então, a GRI quer saber como funciona a sua governança, né? Como é a delegação mas só que de autoridade, né? Quem é responsável pelo quê? Mas só que mais especificamente, quem é responsável, né, que pelos temas relacionados à sustentabilidade, né? Ou seja, quem trata, né, aqui dos temas econômicos, ambientais e sociais, quem é o órgão máximo e como ele delega mais só que essas responsabilidades, ou seja, né, descendo, mas que é o conselho, é a diretoria, não, mas só que são os executivos da companhia, né? Então vem toda uma explicação, mas o ideal é, né, que você venha contando essa história. Olha, eu tenho a minha estrutura, olha, eu tenho os comitês, os conselhos, quem é responsável pelo quê, quem tem a responsabilidade, né, pelos temas socioambientais até o nível executivo, tá? Se eu, por exemplo, tem um tópico aqui, se eu consulto os meus stakeholders, né, sobre, por exemplo, mas só que eu para discutir os temas, né, na minha reunião de diretoria, no meu conselho, né, sobre aspectos ESG, né, mas que eu consulto os meus stakeholders, como eu interajo, mas só que como eu mantenho o diálogo com os meus stakeholders justamente para quê? Lembra que a gente vem falando sobre impacto, mapeamento de impacto, né, engajamento, né? Então, como eu mantenho esse diálogo para ver o que é relevante, né? Então, aqui voltando, aqui, ó, falando, né? Qual que é a composição, né? Eu já falei do mais alto grau passado de governança aí dos seus comitês. Aqui, na verdade, é o presidente quem preside o conselho, né? Então, aqui você vai ter que reportar, por exemplo, se quem preside o conselho, se é o presidente da companhia, porque não é uma boa prática, né? Então, você também tem que descrever se tem pessoas, né? Se você tem diretores, né? Se o teu presidente participa mais das reuniões do conselho, né? Então, aqui você dá toda a transparência de como é composto, de como funciona, né? Diga, Lobo. Já começa a marreta aí. Já começa a marreta nisso aí, que é o seguinte. E quando tem uma família controladora, o presidente do conselho é o filho, é o pai, e o filho é o presidente da companhia. Ou seja, é a mesma merda para mim. Desculpa, é a mesma coisa para mim. Entendeu? Por isso que eu estou falando que essa questão de governança tem uma questão subjetiva. Para mim é a mesma coisa. Não, mas para quem faz a análise, quem lê vai saber, ó. Mas o pai, isso que eu não, mas olha só, mas você tem que reportar aqui, tem que dar transparência. É sempre transparência. Regiane, quem vai julgar se está bom, aí é quem faz a análise. O presidente do conselho é meu presidente da empresa? Não, não é. Essa é a questão. Você vai ganhar o ponto de boa prática. Não, mas aqui não é ponto, né? Aqui, na verdade, é o teu reporte, né? Mas vai ganhar quem ponto. Vai avaliar o ponto... Mais exemplo, né? Se você tem um rating, né? Aquele MSCI, então, por exemplo, ele não vai só aqui, porque ele vai, com certeza, ele vai lá no formulário de referência, porque ele vê cada um. Quem é fulaninho, tem lá a relação de parentesco. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, isso em tese... não tem regra contra, mas você tem que dar o disclosure, mas se não tem, você não pode penalizar, esse que é o problema. Assim. Não, ninguém penaliza. Mas o MSCI, ele quando avalia lá, né, a minha governança, ele comenta até se tem, no teu comitê tal não tem ninguém com formação de tal coisa, que deveria ter. E ele tira ponto lá. Ele tira os pontinhos lá, os décimos. Entendeu? Assim, de novo, tem vários ratings, vários tipos de análise, né? Vai ter gente que vai ler o relatório, de repente até vai ver lá, o presidente e não vai captar se é bom ou se é ruim. Entendeu? Por exemplo, mas eu, assim, passa cabe parênteses, eu estava numa reunião outro dia com umas pessoas que estavam fazendo um trabalho para o IBGC. E aí, mas só trocando ideias, eu falei assim, poxa vida, seria muito bacana, né? Eu acho que o próprio IBGC, né? É porque ele tem um código.
e fala várias práticas. Seria legal, por exemplo, para uma forma deles simplificarem, de repente, né, a leitura, seria ter um checklist, assim, né, tipo como os outros, né, mas só que outras instituições falam, né, mas o que é bom, né, o que é ruim, né? Porque uma coisa é você ter que dar transparência, ok, eu dei, agora isso é bom ou isso é ruim? Entende? Ter tipo um checklist, ter uma coisa mais, né, de bate-pronto para o leigo olhar e falar assim, olha só, olha, tem isso aqui é ruim, mas só tem isso aqui é bom, ou seja, dar ferramentas para um diagnóstico, entende? Porque isso você não tem, né? Você tem que ler o código, tem que interpretar o código, entendeu? E um leigo, de repente, não está preparado, entende? Então, assim, aqui eu estou falando sobre relatórios de sustentabilidade, eu não estou nem falando sobre ratings, nem sobre, como é que se diz, easy, nada disso, porque aí cada um mas só que faz a sua análise. Aqui orientando assim, quem vai escrever o relatório, o que ele tem que falar? Ele tem que ser transparente. Às vezes eu vejo assim, mas eu preciso falar sobre... outro dia eu estava orientando, né, mas só que uma pessoa, né, para o relatório, aí tem um indicador da GRI, que é salário de homens sobre salário de mulheres. E o pessoal não quer apresentar. Por quê? Porque é ruim. Eu falo, gente, mas tem que apresentar, todo mundo apresenta e fiquem tranquilos, porque é ruim para todo mundo. Todo mundo coloca ali, aqui na janela, ó. É ruim, os homens ganham mais do que as mulheres, sim. Isso é fato, isso está em jornal, entendeu? Tem vários estudos sobre isso, tá? Então, Zé, assim, continuando aqui. Aqui são os tópicos, assim, são dicas para quem vai fazer um relatório anual e quer escrever o tema lá sobre governança, tá? Então, vamos continuar. Então, eu falo sobre presidente do mais alto grau, do mais alto órgão de governança. Aqui, ó, seleção e nomeação, né, que para o conselho, né, aqui falando praticamente né, para o conselho. Olha, eu tenho regras, né, eu tenho critérios para a seleção dos meus conselheiros, eu tenho pré-requisitos, né? E agora eu vejo mais exigências. Mas eu tenho requisitos socioambientais, né? Só que dentro dos meus requisitos para ser conselheiros, né? Para ser conselheiro, né? Então isso vai amarrando, só cada vez mais. Então isso você tem que ir falando sempre sobre isso. Conflitos de interesse, né? Quais são as regras sobre conflitos de interesse, né? Aqui geralmente a gente fala sobre a regulamentação existente, né? Tem uma regra, tem uma lei, então como que você faz? Você segue a lei, né? Então, ou seja, é mais disclosure, né? Lembrando que o padrão da GRI, que é um padrão mundial, né? Então ele vai, né? Mas ele vai abrindo vários aspectos, até que de repente, né, você fala aqui para a gente, não, mas só que aqui para a gente isso é sempre assim, todo mundo faz assim, tá, mas escreve, né? Porque pode ser que em um outro país não seja assim, eles queiram saber, mas só qual é a regra aqui dentro, tá? Qual que é o papel, né, do conselho para a definição de propósito, valores, estratégia, missão, né? De novo, aí você coloca lá um texto falando, o conselho participa do processo, aprova, assim, assado, né? Conhecimento coletivo do conselho. Aqui eles querem saber o seguinte, você treina os teus conselheiros, né? Eles são treinados, eles são capacitados, né? Não é todo mundo que faz, tá? Preparação e treinamento de conselheiros, tá? Você avalia o teu conselho, né? Você faz avaliação, né? Você contrata uma empresa, né? Mas só que um terceiro independente para fazer a avaliação do teu conselho? Diga, Ana. Esse treinamento, né, de conselheiro é um treinamento mais relativo à questão gerencial? Que tipo de treinamento é esse que eles querem saber? Também, Ana, assim, também, porque você... É meio genérico, né? É meio genérico. Que treinamento? Eu, no caso, eu não tenho, então eu coloco o que eu não tenho, entendeu? Entendi. Mas eu ia ficar quieto, mas já que a Ana falou o seguinte, o conselheiro... A conselheira é eleito pela Assembleia de Acionistas. Então, na boa, se ele representa os acionistas, ninguém tem que se meter se ele é treinado ou não. Esse é o problema. Mas eles querem saber se a empresa
é assim como eu vou ter lá no público interno, basta que um indicador, né? Informações, se eu treino os meus empregados, eles querem saber se a empresa se preocupa em treinar os conselheiros. Só que o que acontece é o seguinte, conselheiro ser avaliado por uma consultoria externa, tudo bem, faz sentido. Agora, treinar conselheiro não faz o menor sentido. Treinar para quê, né? Para quê treinar? Então, mas aqui... Ele é um representante entendeu? Não tem que ser treinado, entendeu? Mas eu posso, exemplo que eu vou te dar. Eu tenho no Easy uma pergunta se eu treino os meus conselheiros sobre aspectos relacionados a direitos humanos. Então tem uma pergunta específica. Né? Sim. Que aí fica mais... Sim. Eu vou treinar, que tipo de treinamento, né? Sim. Que é esse? Então, mas isso que eu ia falar, assim... Si, né? Sobre, enfim... Né? Então, isso que eu ia... Assim, é porque eu acho assim, aqui, como é um relatório de sustentabilidade, eu acho que tem que ter sempre aquela leitura. Tudo que eu puder falar, mas só que os meus conselheiros, eles têm todas as suas formações, eles têm, né? Eles são super capacitados, tal. E eu, empresa... Né? Fora isso, eu dou treinamento nas questões ESG, porque eu estou preocupada, eu fortaleço, entendeu? Então, isso que eu estou falando. Tudo, mas só que tudo acaba se falando. Certamente, esse indicador fala com a pergunta do Easy. Se eu dou treinamento em questões sobre direitos humanos. Entendeu? Por exemplo, eu não dou ainda, mas é um ponto que, para mim, seria fácil dar. Entendeu? Seria mais fácil. Porque é um conselho engajado. Olha, pessoal, aí, treinamento, entendeu? Então, assim, quando o conselho é mais assim, né? Mas volta o ponto lá da governança. Entendeu? Então, por exemplo, mas só que eu, no meu conselho, eu tenho uma conselheira que ela é especialista em clima. Entendeu? Então, assim, mas, de novo, ela já é especialista. Agora, eu poderia ter um treinamento sobre ESG, né? Mais macro, né? Buscando, né? Mas só que né, até para levar, né, que para o conselho tudo que eu estou fazendo na companhia. Regiane, entende? Isso eu falando sobre sustentabilidade, entendeu? Eu poderia fazer, e aí eu reporto aqui, entendeu? Sabe qual é o problema que eu sei que incomoda ela? É o seguinte, a questão do negócio privado e do negócio público, né? Esse é o problema. Isso é uma ingerência sobre o negócio privado absurda, entendeu? Essa é a questão. Entendeu? Mas a gente está falando sobre boa prática, Zé. Ninguém mas não, entendeu? Regiane, olha só. É igual o negócio que a gente está falando antes da série. Eles querem que a gente... Não. Então, é isso que eu estou falando. Eu não preciso fazer, eu não sou obrigada a fazer. Porque a GRI... uma questão voluntária. Foi uma questão voluntária. Não, mas olha só. Mais. Esse é o problema. Não, mas vamos lá. Mas a GRI, ela não te obriga a nada. Ela te obriga a dar o reporte. Se você faz, ou não faz. Você pode não fazer, não querer fazer, não gosto, não quero treinar, não vou. Não tenho. Essa questão da SEC, tudo que está sendo feito de SSD, você vai passar de uma questão voluntária para uma questão mandatória. Isso, exatamente. E aí você começa a ter uma ingerência no você falando da negócio privado absurda do Estado, entendeu? Como que o negócio privado tem que ser gerido. Aí começa uma discussão enorme disso. Vai dar problema na justiça, mas tudo bem, vamos nessa. Gente, estava chovendo, está abrindo o sol, não é possível. Eu estou toda vestida para chuva, agora que eu vi. Agora, mudando. Vamos lá, de novo. Então, seguindo. Então, conselho. Depois, sobre conselho, sobre temas que eu levo ao conselho, né? Como eu trato? Como que eu identifico, né, os meus impactos, né, econômico, ambientais e sociais, como eu faço a gestão desses impactos. E aí eu falo também sobre o processo de gestão de risco, como eu faço a minha gestão de risco. Todos esses tópicos estão, ou seja, mas só que atendem ao tema governança. Mas só que no meu relatório, digamos, eu tenho um capítulo governança, né, que aí eu falo sobre conselho, composição do conselho, quem é responsável pelo quê. E aí eu tenho um capítulo à parte falando sobre gestão de risco, né? Sobre gestão de risco, e tenho um outro capítulo falando sobre ética, tá? Isso falando sobre relatórios, né? Então, só que conforme eu vou falando sobre isso, eu vou marcando que estou atendendo, né, a esses indicadores, tá? Então, como que eu mapeio os meus impactos, faço a gestão dos meus impactos, como que eu faço a minha gestão dos riscos, porque se eu tenho impacto, né,
consequentemente, isso entra, mas só que isso alimenta também todo o meu processo de gestão de risco, né? Que risco, né? Ou você previne, ou você está ali mitigando já o impacto, né? Com alguma coisa que você fez, tá? Aí, como eu, nas minhas, ou seja, né, aqui esse tópico que é sobre análise de tópicos econômicos, ambientais e sociais, né, eu falo o seguinte, mas só que como que eu mapeio os impactos, como que eu levanto, né, os meus temas relevantes econômicos, ambientais e sociais e como que eu subo isso na minha governança, digamos. Então, digamos assim, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um tema importante, né, mas só que eu executivo, eu superintendente, digamos. Eu preciso levar isso para a discussão da diretoria. Então, eu tenho um trâmite aí, né? Eu tenho uma governança, digamos. Então, eu levo o tema para a diretoria. Não, esse negócio é muito grave, é muito sério. Eu vou subir, vou para o comitê do conselho, né? E dependendo, né, ele chega no conselho. Então, você explica como que você faz essa análise, como você levanta esses temas, né? Como você mapeia o que é crítico, né? E aí, como você trata isso e depois como que você reporta a tua decisão disso? Como você resolveu esse tópico, né? Ou seja, como você faz a gestão disso, né? Isso tudo são esses indicadores que falam como você analisa, como você comunica as suas preocupações cruciais, as críticas, né? Ou seja, quantas, né? Digamos, você consegue mapear nas suas reuniões de conselho o tempo dedicado ou os temas tratados, né? Críticos, ou seja, se chegou ao conselho, é que foi um tema crítico, relacionados aos aspectos de sustentabilidade, tá? É esse reporte que eles querem, ou seja, eles querem saber se, de fato, o conselho está tratando desses temas, se os temas eles são levados ao conselho, né? Até para que o conselho exerça, né, aquela atribuição, né, que em algum lugar a gente falou. Não, o conselho trata do tema socioambiental, tá? Aqui se fala também, né, qual que é o papel do conselho, né, mas aqui no relatório, ou seja, mas só que o conselho aprova o relatório, né? O conselho vê o relatório, mas só que é o comitê do conselho que olha, aprova, trabalha nele, aí o conselho fiscal, o conselho de administração aprova o relatório. Tem a chancela, tá? Então, fala sobre preocupações, e aí tem um grande tópico também que fala sobre remuneração, né? Quais são as políticas, como que eu determino a remuneração, quais são os meus critérios, né? De novo, como é passar a remuneração do conselho, diretoria, tá? Então, a gente fala também, vem por grandes, né? Conselho fiscal, diretoria, né? Empregados, né? Até os empregados. Mas como é a política de remuneração da companhia, né? Mas só que os stakeholders estão envolvidos nessa discussão, né? Esse é um ponto, né? Estão envolvidos nessa discussão para definição da política de remuneração, né? Certamente nem sempre, ou nem todos, né? E aí eles pedem também informações sobre a proporção, sobre remuneração total anual, né? E sobre aumento também, ou seja, a maior remuneração na média e quanto teve o aumento dessa maior também em relação ao aumento médio, tá? Então, esses são os principais tópicos hoje. E aí, qual é uma grande, assim, massa que eu estava lendo esses dias já, né, só para passar, né, para vocês entenderem, né? Mas as normas revistas, tá? Então, olhei, li lá, mas só que eu diria o seguinte, mas só que parece que diminuiu, mas, na verdade, eu olhei e, para mim, não diminuiu nada. Eles só, como é que eu vou dizer, eles reagruparam, né? Consolidaram, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Mas só que esses dois últimos estão agora em um só, que é o 221, entende? Então, na verdade, né, eu acho que o trabalho, digamos, para quem, né, primeiro, né, eu até estava discutindo ontem aqui um ponto relevante, eu estava discutindo, né, com uma especialista, né, não vou dar os nomes, sobre o assunto, que eu falei assim, engraçado, eu estava observando, porque eu tenho, né, assim, mas só quem faz relatório fica lendo o relatório dos outros, né, fica olhando. Eu falei assim, engraçado, eu vi várias grandes empresas,
que fazem relatório GRI, né? Mas só que é essencial, né? Porque ele pode ser essencial ou pode ser abrangente, né? Aí fiquei olhando e falei, poxa, por que eu faço abrangente? Né? Realmente eu devo ser muito, né, masoquista, né? Mas eu faço abrangente, né? Assim, veio sendo assim e ficou assim até hoje. E aí a pessoa falou assim para mim, Regiane, ok, não, mas não sofra, porque na verdade agora, na nova norma GRI, você não tem mais a opção de ser essencial, né? Juntou tudo. Então, ou você faz GRI, mas só que ou você não faz. Então, ela falou, não, então fique feliz, porque se você tem um relatório abrangente, né? Você já está meio caminho andado para ter tudo que está já na nova norma, que já não separa, entendeu? Você, não, eu sou essencial. Então, porque quem faz relatório essencial não necessariamente apresenta tudo de tudo, né? Que é material, né? Então, na verdade, ou seja, então agora trazendo para cá, né? Ou seja, então se você já faz um relatório, né? Mas só que é abrangente, você já fala sobre todos os seus aspectos de governança no modelo atual, você pode ficar tranquilo que você vai tirar de letra e vai ficar nova norma, tá? O que eu vejo, de novo, como grande ponto assim, que eles trazem, que você vai ter que deixar mais claro, mais explícito, mais transparente, se e como você faz, é esse mapeamento de impactos. Como você mapeia os seus impactos e dando ênfase em impactos relacionados aos direitos humanos, né? Eu diria que esse é o grande, né, ponto que, de repente, você não está ali detalhando tanto, tem que estar mais claro, tá? Certo, pessoal? Então, aqui eu nem vou entrar, porque, na verdade, basta que eu falei mais um pouco mais aqui, mas aqui, na verdade, seria só repetir, tá? Lendo, vocês podem ler para quem vai fazer relatório, entrar no detalhe, que vocês vão ver que tudo que está no velho está também no novo, né? Mas com essa grande ênfase muito de impacto, impacto, impacto. Tá, pessoal? Posso passar da GRI? Passar, hein? Olha só. Direitos humanos. Muito bem. A Apple vai acabar com o fornecimento de equipamento chinês, né? Acabou a linha de suprimento deles lá, entendeu? Aí, Ana Cláudia, sabe o que eu faria se eu fosse conselheiro? Eu falei, não tem problema nenhum. Faz a conta aí de quanto é que a empresa vai perder, entendeu? Fazendo isso, e leva para a GO, entendeu? Assim, não tem problema nenhum, porque o conselheiro vai ter que começar a se proteger, entendeu? Você, olha só, a gente vai cumprir a regra, mas está aqui, quanto é que a gente vai perder? Porque depois chega lá na frente, o cara entra na justiça contra mim, conselheiro, que eu perdi dinheiro para a empresa. Não tem problema nenhum, porque é isso aí, Regiane, eu está querendo fazer lá na Apple. Isso aí, vê as matérias sobre a AGO da Apple, que teve agora no começo de abril, e você vai ver que, muitos acionistas cobraram essa questão de direitos humanos do escopo 3, né? Ou do escopo 3, porque é fornecedor, né? É lá na frente, né? Simplesmente, a Apple vai ter que sair da China. Então, a gente compra aqui, a gente está achando caro R$6.000 o celular, pode se preparar para ser 12, entendeu? Não tem problema nenhum, mas mas esse a regulação. Esse tema dos direitos humanos é muito, muito sensível, né? Então, assim, apertaram demais, tanto que eles... É isso, mas e tanto aí, China. Luiz Agora, também pergunta um monte de direitos humanos, auditoria de direitos humanos, Regiane, mapeamento de direitos humanos. Isso é a SEC, isso é por causa da China. O problema é que a gente... Não só a China, né, Zé? Não mas nem na China. Regiane, pensa no número de cadeia de suprimentos, de coisas que estão lá, esquece, acabou. Não, você está falando da cadeia. Eu estou falando antes da cadeia até. Dentro das empresas. Isso vai estar dentro da cadeia. Isso vai estar dentro da cadeia. Porque vai levar isso para o escopo 3, esquece, acabou. Porque os direitos humanos, né, assim, acho que começando dentro de casa, né? Dentro de casa né, a gente já tem muito problema. E que não é reportado, né? Não é simples. Né? A gente está falando aí sobre novas relações de trabalho, aí pós-pandemia, muitos problemas, entendeu? Vinculados a direitos humanos. Né? A gente vê toda hora. Então, essa é uma longa conversa, direitos humanos. Vamos lá. Vamos
pular. Aqui, pessoal, olha só. Então, falando sobre as lives, né, que eu estava comentando, eu, no ano passado, eu tive uma live muito bacana com o Sandro Damasio, da Eletrobras, que foi quem me apresentou, né, porque ele tá fazendo, acho que, uma pós sobre sustentabilidade, e ele estava estudando, né, a parte de governança. Então, ele me trouxe aqui esse livro, né, só que essa publicação, e que traz uma jornada, né, sobre a governança, tipo das fases, né? Então, a gente está falando aqui sobre governança, né? Então, mas só que eu achei bem interessante, fiz uma tradução livre aqui, né? Tem uma figurinha aqui dentro sobre as fases, né? Então, como você reconhece, né, mas só que essa caminhada aí, né, que para uma empresa, que é o que a Flávia tinha me perguntado, né? Como que a gente caminha, né, para uma fase, mas só que de uma empresa que tem uma governança integrada, é aquela que está, né, já com tudo incorporado, digamos, né, que tem o SG na gestão de fato, né? Então, aqui, né? Então, só para, assim, acho que aqui compartilhando com vocês, né? Qual é a fase 1, né? Que é a fase embrionária, né? Mas que é quando a sustentabilidade ainda não faz parte da agenda do conselho, tá? Você tem algumas iniciativas, tal, mas não está ali na agenda, não está sendo tratado, né? De fato, né? Você pode ter uma aprovação, né, digamos, né, as empresas do setor elétrico, todas elas são obrigadas há décadas, desde, sei lá, 2015, 14, né, a ter os seus relatórios anuais de sustentabilidade, né, socioambientais aprovados no Conselho, né? Então, será que é só uma vez por ano que o Conselho trata do tema, que é quando tem que aprovar o relatório? Então, ou seja, mas é uma coisa pontual, né? Então, ou seja, não, mas para você sair dessa fase 1, né, o que você deve fazer, né? Deve ter o comitê de sustentabilidade, né, que nós já falamos sobre a relevância disso, né? Você ter um comitê que vai tratar desse tema, que vai discutir as questões, né, de sustentabilidade, né? E você tem que entender qual que é o valor de ter uma governança voltada para a sustentabilidade, né? Então, aqui nessa fase, né, mas aqui a estratégia e a sustentabilidade, só que eles estão dissociados, né? Então, toda aquela conversa lá que a gente teve sobre gestão, né, você tem que trazer os aspectos, né, SG para dentro, né, da tua estratégia, mas só que não acontece, né? Aí a gente tem a fase 2, né, que eles chamam aqui de governança para a sustentabilidade. Aqui nessa fase as questões de sustentabilidade já são tratadas, né, que pelo Conselho. Você tem um comitê que vai definir estratégia voltada para a sustentabilidade, né? Você vai ter um diretor que vai ter uma atribuição voltada, né, que para a sustentabilidade. Você vai ter métricas, você vai ter indicadores de sucesso, né, para medir, né? Isso tudo, ou seja, você já começa a tratar, né? Mas só que eu acredito, assim, acho que as grandes empresas, assim, né, elas, né, mas essa, né, que já tratam sustentabilidade, estão aqui no mínimo, acho que na fase 2, digamos, né? Mas todo esse movimento aí que está acontecendo, comitê, estratégias, você tem indicadores relacionados à sustentabilidade, entendeu? Então, isso tudo você está na fase 2, você começa, né, a definir, você no teu planejamento estratégico, você já começa a trazer, né, os temas voltados para a sustentabilidade, né? E aí, mas o que você precisa, né? Como você caminha para a fase 3, né? É você começar a tratar os temas de forma integrada, né? Você, ou seja, é quando você não tem uma estratégia de sustentabilidade apartada da tua estratégia corporativa, né? É tudo uma coisa só. Então, é tudo que a gente falou também, de novo, é uma gestão integrada, é o tema integrado nas decisões, né? A supervisão de toda estratégia, mas só que, inclusive, a da sustentabilidade é tratada pelo Conselho. Você tem, tá vendo? Mas só que riscos, né? Mas só que oportunidades, né, relacionados à sustentabilidade, eles são transversais, né? Ou seja, estão incorporados. Você, quando olha os teus riscos, você não tem um risco socioambiental apartado. É você, ao ver os riscos da companhia,
você vê que em cada risco, né, digamos, estratégico, você tem aspectos socioambientais ali dentro. Né? De novo, é tratar tudo de forma integrada. Né? Aqui até falo, ó, você deixa de ter a necessidade até de um comitê de sustentabilidade, porque já está integrado, já está no negócio. O tema vem junto com os temas estratégicos da companhia. E aí isso traz o quê? Né? Que também, né, a gente, quando citou lá, mas com o processo integrado, né? Mas só que o relato integrado. Quando isso tudo acontece, para você relatar isso, para você ter um relato integrado, onde você demonstra como o teu negócio funciona, como que ele roda, como que o aspecto SG já está ali dentro, então o teu relato integrado flui, né? Ele flui. E qual seria, né, o teu além disso, né? É você aí passar a inovar com sustentabilidade. Você começa, né, a repensar o teu próprio modelo de negócio. É você trazer para o teu Balance Scorecard, lembra? Você repensa o teu negócio, você define, você inova, né, o teu processo, o teu produto, trazendo, né, mas só que aspectos de sustentabilidade. Ou seja, está incorporado de fato, né, ao teu negócio. Então, ou seja, eu trouxe essa visão aqui brevemente, porque eu acho que ela corrobora tudo que a gente veio falando, né? Ou seja, de novo, pessoal, não temos, né, a cada documento que eu leio, né, a cada coisa nova, né, que eu vejo, né, nada se cria, né, assim, de novo. São novas formas de você olhar, tudo vai se confirmando, tudo vai somando, tá? E a governança, de novo, é a base para tudo, porque é como você faz a gestão, né? Ou seja, estratégia, risco, modelo de negócio, isso tudo são temas tratados dentro da governança, tá? E aqui acho que eu já passei isso com vocês, né? Que é um guia que é sobre comitês, né? Eu acho que eu já dei isso lá nas primeiras aulas, não dei, Zé, agora eu não vou lembrar. Tá? Aqui, na verdade, mas eu trouxe um pouco que era para repetir, né? Isso tudo que a gente falou sobre a importância dos comitês de sustentabilidade e qual que é o papel deles junto ao conselho, né? Temos a diretoria executiva, temos quem executa, né, as ações ESG, né, que seria um comitê interno, digamos, né? E que no final a gente comunica isso às partes interessadas, como? Via com os relatórios, né? Ou seja, olha, mas aqui isso é um paper que é da GRI, mas aqui isso é um paper também de uma outra instituição, né? Isso tudo que nós falamos anteriormente, ou seja, pessoal, né, a gente está aqui agora chovendo no molhado, tá? Tudo vai se falando, tudo vai se complementando, tá? Então, ou seja, sobre governança é isso, tá? Assim, acho que eu queria trazer para vocês. Tá? Eu acho que agora qualquer coisa, assim, parar aqui, eu acho que qualquer coisa, né, que a gente discuta mais vai ser a gente trazer experiências e, né, e ficar trocando experiências, né? Porque esses pontos só vão confirmando aquilo que eu já trouxe só que nas últimas aulas. Tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida, tá? Mas eu vou precisar encerrar hoje porque eu vou para a Light, né, como eu já falei. Então, hoje eu não posso ficar, né? Porque semana passada a gente bateu um papo bom ainda aqui depois, né? Então, já fica combinado que na semana que vem eu vou dar aula às 7, tá? E aí eu divulgo, né? Nas redes já, né? A aula e sobre o que a gente vai falar, né? Mas só que a previsão aqui no nosso cronograma é falar sobre relato integrado. Então, de novo, seria o fechamento dessa governança integrada, desse relato integrado. Então, vamos falar um pouco sobre isso semana que vem. Nesse caso, perfeito. Tá? Consulta presencial. Obrigada, Regiane. E eu acho que está... Peraí, que eu acho que está... Acho que alguém estava aberto o microfone. Estava aberto. Obrigada, Regiane. Muito tá bom, pessoal. Muito tá, bom. então eu vou deixar... Obrigado, Eu vou Regiane. parar a gravação.